O fórum da pequena cidade de São Miguel do Oeste estava mais cheio que de costume naquela manhã abafada de segunda-feira. Gente do campo, de botas empoeiradas, dividia espaço com advogados engravatados, curiosos e até repórteres locais. Mas o centro das atenções era ele, o homem de chapéu de palha, camisa xadrez surrada e calça de linho claro, que caminhava com passos firmes até o banco dos réus. Seu nome, Benedito Floriano, fazendeiro, viúvo, 63 anos. No outro lado da sala, o advogado da cooperativa agrícola, uma entidade poderosa na região, ajeitava seus óculos caros e cruzava as pernas com desdém. Já o juiz, um homem corpulento, de voz pastosa e riso fácil, não conseguia esconder o deboche. "Vai se defender sozinho, é isso, seu Benedito?" zombou o juiz, inclinando-se para a frente com um sorriso enviesado. "Achei que só sabiam cuidar de vaca e plantar milho lá na sua terra." Algumas risadas ecoaram discretamente pela sala, mas Benedito, impassível, tirou o chapéu com respeito e respondeu com voz calma, mas firme. "Eu sei plantar, sim, meritíssimo, mas também aprendi a ler os contratos que tentam me empurrar. E hoje, se me permite, vou mostrar que até um homem do mato pode entender das leis quando está lutando pela verdade." O juiz deu uma risadinha abafada, mas algo em sua expressão endureceu. Ele não esperava aquilo. A audiência se referia à tentativa de despejo da fazenda Santa Vitória, uma propriedade que estava nas mãos da família Floriano há 4 gerações. A cooperativa alegava inadimplência em um contrato de arrendamento, mas Benedito jurava que jamais assinara qualquer novo acordo e que estavam forjando documentos para se apossar de sua terra. "O senhor tem alguma prova disso?" perguntou o juiz com ares de tédio. Benedito puxou do bolso interno uma pasta amarela, gasta nas bordas, e a colocou cuidadosamente sobre a bancada. "Tenho mais que prova, excelência. Tenho a verdade, e ela está toda aqui." O tribunal silenciou. O fazendeiro havia começado seu contra-ataque, e ninguém ali imaginava o que ele estava prestes a revelar. O som do zíper da pasta de Benedito ecoou pela sala, como se fosse o início de algo muito maior do que uma simples defesa. Ele abriu o envelope com a mesma paciência de quem corta o mato com facão, devagar, mas com precisão. De lá, retirou um maço de documentos encadernados com elástico, rabiscados com anotações à caneta azul e post-its coloridos colados nas bordas. "O que é isso?" perguntou o juiz, franzindo a testa. "Seu Excelência, aqui estão as cópias dos recibos dos últimos pagamentos que fiz, todos dentro do prazo. E mais importante..." Benedito ergueu um outro papel, amassado, mas legível. "Aqui está a cópia do contrato original, assinado por mim e meu finado irmão em 1999, quando fizemos o primeiro arrendamento com a cooperativa." O advogado da cooperativa se remexeu na cadeira. "Isso não prova nada. Estamos falando do novo contrato de 2021, não de documentos antigos." Benedito não desviou o olhar. "E é aí que começa a mentira, doutor. Porque este suposto novo contrato tem uma assinatura que não é minha." Houve um burburinho no público. "Como assim?" perguntou o juiz, um pouco mais atento. "Eu nunca assinei esse novo contrato. E posso provar. A cooperativa apresentou esse documento com uma assinatura forjada. Aqui estão 4 documentos com minha assinatura real: certidão de casamento, escritura de venda de gado, autorização de transporte e até um antigo boletim de ocorrência que registrei quando tentaram furtar um trator. Todas com firma reconhecida." Benedito deslizou os documentos sobre a bancada. A diferença entre a assinatura dele e a do contrato novo era gritante. Uma leiga notaria a falsificação. O juiz pegou os papéis, ajustou os óculos e franziu o senho. "E tem mais, excelência", disse Benedito, tirando outro papel do envelope. "O contrato falso foi assinado, segundo consta, no dia 18 de agosto de 2021. Sabe onde eu estava nesse dia?" O juiz ergueu uma sobrancelha. "Internado no hospital regional, tratando de uma infecção pulmonar. Tenho o prontuário e a declaração da médica responsável aqui também." Benedito entregou a cópia do prontuário médico. A tensão na sala era palpável. O advogado da cooperativa começou a suar. O juiz, antes relaxado, agora se inclinava para a frente, com a atenção cravada nos documentos. "Isso é grave, seu Benedito. Grave é tirarem a terra da gente na base da mentira, meritíssimo. E eu ainda nem comecei." O tribunal estava prestes a assistir algo que raramente acontecia. Um fazendeiro do interior desmontando, ponto por ponto, o esquema jurídico de uma grande cooperativa. E o juiz já não sorria mais. O juiz examinava os documentos com mais atenção agora, passando as folhas lentamente, como quem tentava encontrar um furo, algo que derrubasse a narrativa do velho fazendeiro. Mas tudo estava ali, carimbado, datado, comprovado. O advogado da cooperativa pigarreou, tentando recuperar o controle. "Meritíssimo,
Estamos lidando com documentos que podem ter sido produzidos fora dos canais oficiais. Não temos certeza de que são válidos. O senhor está insinuando que falsifiquei meu próprio prontuário médico? Retrucou Benedito, olhando direto para ele. Não estou insinuando nada, só dizendo que é conveniente demais, rebateu o advogado, agora visivelmente nervoso. Pois então vamos deixar de achismo e falar de lei, disse Benedito, tirando do bolso uma folha dobrada com cuidado. Artigo 221 do Código Civil. O instrumento particular para fazer prova entre as partes deve ser assinado por elas. E quando não há assinatura legítima, ele não vale coisa alguma. O juiz ergueu os olhos. O senhor andou lendo o Código Civil, seu Benedito? Li 3 vezes e grifei as partes importantes. Não entendo de todas as palavras difíceis, mas o bastante para saber quando estão tentando me enganar. O público murmurava em espanto e admiração. Ninguém esperava aquilo de um homem que até semanas atrás só era visto com enxada na mão e barro nas botas. A cooperativa me acusou de inadimplência, mas como posso estar inadimplente de um contrato que nunca existiu legalmente? Benedito continuou. Me acusaram sem base. Tentaram me tirar da minha terra com papel podre. O juiz consultou o cartório da comarca via telefone interno. Pediu que confirmassem se havia qualquer registro de reconhecimento de firma no contrato apresentado pela cooperativa. O silêncio durou 3 minutos inteiros, até que a resposta chegou. Não há reconhecimento de firma nesse documento, Excelência. O advogado da cooperativa empalideceu. Benedito se manteve de pé, como uma árvore enraizada no chão que os outros queriam arrancar. O juiz esfregou os olhos, pensativo. Isso está virando outra coisa, doutor. E se confirmarmos má-fé, forja de documento e tentativa de usurpação de propriedade, não é mais uma ação de despejo, é um escândalo. O advogado tentou falar algo, mas o juiz cortou com a mão. Já chega por hoje. Vamos suspender por 48 horas para a análise completa dos documentos apresentados pelo senhor Benedito. E sugiro, doutor, que o senhor avise seus clientes que talvez seja a hora de contratar um criminalista. A sala inteira ficou em silêncio. Benedito recolheu seus papéis com calma. Olhou para o juiz e disse: quando a lei é justa, Excelência, até um homem simples pode vencê-la, porque a verdade não precisa de terno caro para aparecer. E com isso, ele recolocou o chapéu na cabeça, virou-se e caminhou em direção à saída, sob olhares de respeito e surpresa de todos ali presentes. Mas essa batalha estava só começando. Do lado de fora do fórum, a tarde caía sobre São Miguel do Oeste com um céu alaranjado e silencioso. Benedito caminhava lentamente pela praça central, os pensamentos rodopiando como poeira levantada por vento seco. A suspensão da audiência havia sido uma vitória momentânea, mas ele sabia que o inimigo não recuaria fácil. A cooperativa tinha dinheiro, influência e sede de terra. Ele parou em frente a uma banca de caldo de cana, comprou um copo e sentou-se num banco de cimento, olhando o movimento da cidade. Foi ali que recebeu uma mensagem de voz no celular. Era de sua neta, Luísa, estudante de direito na capital. Vô, fiquei sabendo o que aconteceu hoje. O senhor arrasou. Todo mundo no grupo da faculdade tá comentando. Eu tô tão orgulhosa. Benedito sorriu pela primeira vez no dia. Luísa sempre foi a cabeça mais esperta da família. Era ela quem o ajudava a entender os termos jurídicos, quem o incentivara a estudar mesmo tarde da vida, dizendo: leia que nem cerca, vô. Se a gente aprende onde tá o arame, ninguém pisa na nossa terra. Mas aquele sorriso durou pouco. Seu celular vibrou novamente. Desta vez, um número privado. Ele atendeu, desconfiado. Senhor Benedito Floriano? Ele mesmo. Aqui é Marcelo Caldas. Sou um dos diretores da cooperativa Boa Terra. Queria apenas sugerir que o senhor reconsidere esse embate. Podemos resolver tudo de forma amigável. Amigável? Depois de falsificarem minha assinatura? Isso é algo que pode ser ajustado. Uma indenização, talvez. Uma troca de propriedade. O senhor pode recomeçar em outro lugar, com apoio nosso. Minha raiz não tá à venda, doutor, respondeu Benedito firme. Meu recomeço é manter o que é meu. E quem tem medo da verdade é porque sabe que agiu errado. Antes que o homem do outro lado pudesse insistir, Benedito desligou, guardou o celular no bolso e respirou fundo. Sabia que aquela ligação era mais que uma tentativa de acordo. Era um aviso. Talvez o primeiro de muitos. Quando voltou para casa naquela noite, a fazenda estava em silêncio. O cheiro de terra molhada ainda pairava no ar após a breve chuva da tarde. Ele subiu até a varanda e acendeu o lampião antigo, o mesmo que seu pai usava para ler contratos e recibos à mão, muito antes da eletricidade chegar. Sobre a mesa de madeira, espalhou novamente os documentos. Ele sabia que nos próximos dias precisaria de mais do que provas, precisaria de estratégia.
e de aliados. Benedito olhou para uma velha foto em preto e branco na parede. Ele, seu irmão e o pai, todos de chapéu, todos sorrindo, todos de pé em frente à mesma casa que agora corria risco de ser tomada por mentiras. Eu não vou deixar, murmurou. Nem que seja a última coisa que eu faça. E naquela noite, enquanto a cidade dormia, um fazendeiro simples preparava sua própria revolução, armado de papel, coragem e lei. Na manhã seguinte, Benedito acordou com o cantar do galo, como fazia desde menino. Mas dessa vez, o dia começou diferente. Havia um carro preto parado em frente ao portão da fazenda. 2 homens de terno, um deles falando ao celular, o outro observando a propriedade com ar de superioridade. Ele desceu com calma, limpando as mãos no pano do bolso e caminhando até o portão. Posso ajudar? O que falava ao telefone desligou imediatamente. Senhor Benedito Floriano, viemos em nome do Departamento Jurídico da Cooperativa Boa Terra. Meu nome é Dr. Egídio Mariani. Pois não, fomos instruídos a notificar o senhor formalmente. Está sendo aberto um processo por calúnia e difamação contra sua pessoa. Afirmar publicamente que houve falsificação de documentos, sem perícia oficial, é crime, senhor Floriano. Benedito não pareceu abalado. Apenas cruzou os braços e encarou os 2 homens. Crime é o que estão tentando fazer com minha terra. E se estão com tanto medo da verdade, é porque ela dói. O outro homem, que até então permanecia em silêncio, tirou uma folha dobrada do paletó e a entregou. Esta é a notificação extrajudicial. Também há um pedido liminar para que o senhor não comente mais publicamente o caso, sob pena de multa. Benedito pegou o papel, leu por cima e assentiu com a cabeça. Obrigado pela entrega, mas diga ao seu patrão que o senhor Benedito Floriano não é de se calar. Eu não sou político nem artista, sou dono da minha própria boca e da minha própria terra. Os homens se entreolharam, irritados. Sem mais palavras, voltaram para o carro e sumiram estrada afora. Horas depois, Benedito foi à cidade. Antes mesmo de chegar ao fórum, foi abordado por Dona Sebastiana, a proprietária da padaria. Seu Benedito! Estão falando que o senhor vai ser processado agora? Mas que mundo é esse, meu Deus? É o mundo que tenta calar quem descobre a sujeira dos grandes, Dona Sebastiana. Mas quem planta certo, colhe forte. Ao entrar no fórum, encontrou Luísa esperando por ele, vinda direto da capital. Ela carregava uma mochila cheia de livros e o Código Civil sublinhado com marcadores coloridos. Vô, vamos contra-atacar. Já falei com uma professora da faculdade. E ela disse que podemos entrar com pedido de contraperícia grafotécnica. Se provarmos que houve falsificação, o jogo vira. De verdade. Benedito olhou para a neta emocionado. Então vambora, minha filha. Porque se eles mostraram as garras, agora a gente vai mostrar os espinhos. Naquela mesma tarde, entraram com o pedido de contraperícia. Um novo prazo foi estabelecido. O juiz autorizou o exame e a briga tomaria um novo rumo. A verdade começava a encontrar sua trilha no meio da lama. 3 dias depois, o perito grafotécnico nomeado pelo juiz chegou a São Miguel do Oeste. Um homem discreto, de fala baixa, chamado Dr. Humberto Rangel. Não era do tipo que se deixava impressionar por cargos ou sobrenomes. Ele só se importava com uma coisa, o papel e a verdade que ele contava. No fórum, a audiência para a coleta oficial dos documentos foi marcada a portas fechadas. Benedito compareceu com Luiz ao lado, trazendo os comprovantes, assinaturas antigas e até bilhetes manuscritos de décadas passadas, todos com sua caligrafia inconfundível. O advogado da cooperativa, por outro lado, chegou com um semblante sombrio e um ar de desconfiança. Meritíssimo! Gostaríamos de manifestar nossa discordância quanto à perícia, disse o advogado da cooperativa. Acreditamos que a assinatura do senhor Benedito possa ter sofrido alterações naturais com o tempo, o que pode comprometer os resultados. O juiz franziu o senho. Doutor Egídio, se estão tão seguros da autenticidade do contrato, não deveriam temer a perícia. A verdade resiste ao tempo. A fraude nem sempre. Benedito apenas baixou os olhos e sorriu. A resposta do juiz havia dito tudo. Durante a sessão, Dr. Humberto colheu, analisou, fotografou e escaneou cada papel. Usou lentes de aumento, luzes especiais e fez anotações minuciosas. Quando terminou, anunciou: os resultados sairão em até 7 dias úteis. Mas já adianto, há discrepâncias visíveis entre a assinatura do contrato apresentado pela cooperativa e os demais documentos originais do senhor Benedito. Vou documentar isso em laudo técnico detalhado. O advogado da cooperativa empalideceu. Na saída da sala,
Luísa cochichou para o avô. O laudo vai ser a pá de cal, vô. Se for mesmo falsificado, eles não vão conseguir esconder por muito tempo. Benedito assentiu, mas seu rosto carregava algo mais sério. O problema, minha filha, é o que eles vão tentar fazer antes disso. E ele estava certo. Naquela noite, já de volta à fazenda, Benedito recebeu uma visita inesperada. Um carro escuro, sem placas visíveis, parou diante da porteira. Um homem alto desceu, vestindo um paletó bege e um boné. Boa noite. Vim conversar como homem, disse ele sem se apresentar. Aqui na minha terra, homem que quer conversar, diz o nome primeiro, respondeu Benedito firme. O homem hesitou. Depois sorriu com os dentes apertados. Me chame de Ricardo. Só Ricardo. Estou aqui em nome de gente importante. Queremos evitar escândalos. Posso deixar algo com o senhor? Ele puxou um envelope grosso do bolso do paletó. Benedito olhou, sem tocar. Dinheiro? Digamos que uma compensação. Para evitar que o senhor passe por mais desgastes. É só parar com essa história toda. Ninguém mais se machuca. Ninguém. Ou eu. Ricardo sorriu com cinismo. O senhor é inteligente. Vai saber o que fazer. Benedito olhou para o envelope, depois para o rosto frio do homem. Leve seu dinheiro embora. Quem tem raiz na terra não negocia com veneno. Ricardo o encarou por alguns segundos sem responder. Voltou para o carro e partiu sem dizer mais nada. Na varanda da fazenda, à luz do lampião, Benedito sentou-se e escreveu uma única frase no topo de uma folha em branco. Eles tentaram comprar meu silêncio, mas a terra me ensinou a falar alto com dignidade. Ele sabia que o que vinha pela frente seria mais sujo, mais cruel, mas também sabia que estava no caminho certo. Na manhã seguinte à visita ameaçadora, Benedito fez algo que ninguém esperava. Ele foi direto à rádio comunitária da cidade. Pode colocar no ar, dona Cacilda. Quero falar com o povo, disse ele, sentado na cadeira simples do estúdio, chapéu na mão e olhos firmes. Tem certeza, seu Benedito? Isso pode trazer problema. O problema maior é o silêncio. E esse eu já não aceito mais. Assim que o microfone foi ligado, a voz de Benedito cruzou os campos, morros e vilarejos da região. Foi um depoimento direto, sincero e inflamado. Tão tentando tomar minha terra com um contrato falso, tão querendo calar minha boca com dinheiro, mas minha dignidade não tá à venda. Tô lutando na justiça, com prova, com coragem e com fé. E se for pra cair, vou cair em pé, como meu pai me ensinou. A rádio, que costumava tocar música sertaneja e dar recados de festas do bairro, virou palco de um desabafo que logo viralizou. Alguém gravou o áudio e postou nas redes sociais. Em poucas horas, o nome Benedito Floriano corria pelo WhatsApp como rastilho de pólvora. No grupo de mensagens da cidade, os comentários pipocavam. Esse homem é gigante! Finalmente alguém teve coragem de enfrentar essa cooperativa suja. Meu tio também perdeu um lote pra eles. Agora tô achando que foi armação. Enquanto isso, na sede da cooperativa Boa Terra, o clima era de tensão. O Benedito tá fazendo alarde, esbravejou o presidente Gilmar Pavani, de terno engomado e rosto suado. Isso vai virar uma guerra de imagem. Temos que conter isso agora. O advogado Egídio tentava parecer calmo, mas sua voz tremia. O perito deu sinais de que a perícia vai nos prejudicar. E se o juiz aceitar o laudo, a gente perde não só essa terra, perde a moral. Então arrume um jeito de invalidar essa perícia, ou vamos todos cair juntos, gritou Gilmar, batendo com a mão na mesa. De volta à fazenda, Luísa chegou apressada com novidades. Vô, lembra do seu Elias? Aquele contador aposentado? O que fazia imposto de renda até dormindo? Ele tem uns registros antigos da cooperativa, planilhas, contratos, e tá dizendo que tem coisa errada nos documentos contábeis deles desde 2019. Quer te ajudar. Então chama ele pra cá. E diz que vamos olhar tudo, de cima a baixo, porque agora a luta saiu do campo e entrou no barro. Naquela noite, com um gravador ligado, Benedito, Luísa e o contador começaram a vasculhar arquivos e contratos como quem limpa o curral em época de doença, com nojo, mas com urgência. E foi ali, entre uma planilha e outra, que Luísa parou tudo e apontou. Vô, isso aqui é um rombo. Eles desviaram dinheiro dos próprios associados usando terras em disputa como garantia. Benedito se recostou na cadeira e murmurou. Era mais do que eu pensava. Agora não era apenas o nome dele que estava em jogo. Era o nome de uma cidade inteira e o de todos os pequenos produtores que já tinham sido engolidos em silêncio. E Benedito prometeu a si mesmo. Por cada um que perdeu sem saber por quê, eu vou até o fim. 2 dias depois da denúncia pública de Benedito,
O cartório da cidade, normalmente calmo como um brejo em dia nublado, virou um ninho de confusão. Luísa, com os documentos descobertos por Elias em mãos, foi até lá com um objetivo claro: comparar os registros da cooperativa com os da própria matrícula da Fazenda Santa Vitória. Enquanto o atendente procurava as informações, um senhor grisalho de voz fraca, ela analisava linha por linha do que já tinha. Achei, disse o atendente. Aqui está a matrícula atualizada da fazenda. Foi incluída uma averbação em setembro de 2021, com base no novo contrato de arrendamento. Setembro de 2021? Luísa franziu a testa. Isso é posterior à suposta assinatura do contrato. Foi nessa época que o vô estava internado. Ela olhou a folha e congelou. E o cartório reconheceu a firma? Sim, mas o atendente hesitou. Quem fez o reconhecimento foi um substituto, um tal de Leandro M. Nunca ouvi falar desse nome, disse ela, anotando. Voltou correndo para a fazenda. Lá, Benedito lia um caderno de anotações antigas quando ela entrou bufando. Vô! Achei um furo! A cooperativa só registrou o contrato no cartório um mês depois da suposta assinatura. E quem reconheceu a firma foi alguém que não tá nem na lista oficial de escreventes. Quer dizer que, se esse Leandro não era autorizado legalmente a reconhecer firma, todo o registro do contrato no cartório é nulo. Benedito se levantou devagar, pegou o chapéu, olhou para a neta com firmeza. Vamos voltar lá, e dessa vez não vamos pedir informação. Vamos fazer denúncia. Na mesma tarde, voltaram ao cartório, desta vez com o celular gravando discretamente no bolso da camisa. Com licença, precisamos saber se Leandro M. tinha autorização legal para autenticar firma em setembro de 2021, disse Luísa. O escrivão consultou os registros internos e arregalou os olhos. Não tinha. Ele era estagiário na época. Jamais poderia ter feito isso. E mesmo assim reconheceram um contrato que tenta tomar a terra de um homem honesto. Benedito disse, firme. Quero esse registro anulado. E quero cópia da sua resposta por escrito. O escrivão, tenso, respondeu. Eu vou precisar falar com a corregedoria antes. Faça isso. E rápido, disse Luísa, porque essa história tá indo parar no Ministério Público. Na volta para casa, Benedito parou no meio da estrada de terra, desceu do carro e olhou para a fazenda ao longe, sob o céu avermelhado. Eles sabiam o que estavam fazendo, desde o começo, mas esqueceram de uma coisa. O quê, vô? Que quando cavam buraco pros outros, mais cedo ou mais tarde, eles mesmos escorregam e caem dentro, e nesse caso, o buraco estava cada vez mais fundo. 2 dias antes da nova audiência, o juiz Amâncio Duarte, o mesmo que zombara de Benedito na primeira sessão, recebia em seu gabinete uma visita inusitada. O advogado da cooperativa Boa Terra, Egídio Silveira. Com um sorriso frio e uma pasta de couro preta nas mãos, Egídio sentou-se diante do magistrado e começou. Meritíssimo. Vim apenas reforçar que nossa cliente, a cooperativa, deseja resolver esse imbróglio de forma pacífica. O juiz o observou em silêncio, impaciente. Estamos dispostos a apresentar um novo acordo. Um pacote generoso que resolveria a disputa sem necessidade de estender o processo. Está sugerindo um acordo extrajudicial? Perguntou o juiz com o senho franzido. Exato. E, se possível, gostaríamos que o senhor persuadisse o réu a aceitá-lo, antes que a audiência se transforme em um espetáculo rural sem propósito. Amâncio se recostou na cadeira, cruzando os braços. Doutor Egídio, o senhor veio aqui me pedir que persuada um cidadão humilde a desistir de um processo legítimo? Isso é uma tentativa disfarçada de obstrução. Egídio engoliu em seco, mas tentou disfarçar. Longe disso, excelência. Só queremos evitar desgaste à imagem da cooperativa. E talvez até do próprio fórum. O juiz ficou calado por um instante. Depois disse, e quanto ao laudo da perícia grafotécnica? Ainda não temos acesso, mas posso garantir que qualquer erro de assinatura pode ser facilmente interpretado como variação caligráfica natural, considerando a idade do senhor Benedito. Amâncio bateu a caneta na mesa 3 vezes devagar. O senhor está jogando alto, doutor, mas permita-me lembrá-lo de uma coisa. Essa caneta que eu seguro escreve sentenças, mas também assina investigações. Se eu suspeitar que há algo além do que está sendo apresentado, eu mesmo enviarei esse caso à Corregedoria e ao Ministério Público. Egídio se levantou rápido. Excelência, não era minha intenção ofendê-lo, mas conseguiu. Egídio saiu do gabinete com o rabo entre as pernas, e o juiz, sozinho,
olhou para os papéis sobre a mesa. Um fazendeiro analfabeto de direito estava mexendo com os pilares de um sistema inteiro. Ele respirou fundo e falou sozinho. Talvez eu tenha rido cedo demais. Enquanto isso, Benedito e Luísa recebiam uma mensagem de texto no celular. O laudo da perícia havia sido entregue ao processo, e o conteúdo era claro como o sol de verão. Inconsistência absoluta entre a assinatura do contrato apresentado pela cooperativa Boa Terra e os padrões gráficos legítimos do senhor Benedito Floriano. Indícios evidentes de falsificação. Luísa leu em voz alta. E Benedito apenas fechou os olhos por um instante. O senhor venceu, vô, mas ele respondeu com calma. Ainda não. Mas agora é eles que têm que correr. Na manhã da nova audiência, o Fórum de São Miguel do Oeste parecia outro. O burburinho era maior. A imprensa local se fazia presente. E até pequenos produtores da região se aglomeravam do lado de fora. Todos queriam ver de perto o desfecho da luta entre o fazendeiro e a poderosa cooperativa. Benedito chegou com seu tradicional chapéu de palha na mão e Luísa ao lado, carregando uma nova pasta. Desta vez, com cópias impressas do laudo oficial, registros do cartório, planilhas contábeis e até prints da tentativa de suborno gravada discretamente pelo celular. Ao entrarem na sala, viram um advogado da cooperativa suando em bicas. Gilmar Pavani, o presidente da instituição, estava presente também, com um olhar tenso e braços cruzados. O juiz Amâncio olhou para todos com seriedade. Bateu o martelo com força. Vamos dar início à audiência. E que fique claro, qualquer tentativa de tumultuar ou interferir neste processo será tratada com rigor. Benedito foi chamado primeiro à tribuna. O juiz o encarou sem deboche desta vez. Senhor Benedito, está ciente do laudo apresentado? Estou, excelência. E confirma que jamais assinou o contrato apresentado pela parte autora? Confirmo, com a mesma firmeza que confirmo o nascer do sol no leste. O juiz esboçou um leve sorriso. Pela primeira vez, demonstrava respeito. Luísa foi chamada logo depois e entregou os documentos complementares, apontando a falsidade da assinatura e a irregularidade do reconhecimento de firma feito por um estagiário. Meritíssimo, além do laudo pericial, o cartório confirmou que o reconhecimento foi feito por alguém sem autorização legal. O documento, portanto, é inválido desde sua origem. O advogado da cooperativa tentou rebater, mas sua voz tremia. Excelência, é possível que tenha havido um erro de procedimento, mas não há provas de má-fé da cooperativa. Benedito levantou-se novamente, desta vez sem ser chamado. Com licença, meritíssimo, posso dizer uma última coisa? O juiz assentiu. Eles tentaram tirar minha terra com papel falsificado, tentaram me calar com dinheiro, tentaram me intimidar com ameaça. Mas o que eles esqueceram é que homem do campo não corre, a gente finca o pé e resiste, porque nossa vida é plantar, regar e colher. E hoje, com sua permissão, tô colhendo justiça. Silêncio total na sala. O juiz suspirou, folheou o laudo, os documentos e olhou diretamente para o advogado da cooperativa. Diante das provas apresentadas, da perícia conclusiva e das irregularidades cartoriais, declaro nulo o contrato apresentado pela parte autora e indeferido o pedido de reintegração de posse. O senhor Benedito Floriano continua legítimo proprietário da Fazenda Santa Vitória. Um aplauso tímido começou no fundo da sala. Logo, todos aplaudiam de pé, até mesmo alguns funcionários do fórum. Gilmar Pavani saiu pela porta lateral, com o rosto vermelho e a derrota engolida a seco. Benedito, ainda de pé, abaixou a cabeça e murmurou: "Obrigado, minha mãe. Essa terra continua nossa." Mas mal sabia ele que essa vitória era apenas o primeiro passo, porque as descobertas feitas com Luísa e Elias iriam revelar algo ainda mais profundo. A cooperativa estava afundada até o pescoço em fraudes, e agora a justiça estava no encalço deles. 2 dias após a audiência, a cidade ainda comentava o acontecimento como se fosse uma final de campeonato. As rádios locais falavam em vitória histórica. Os pequenos produtores se sentiam representados, e até os jovens do colégio agrícola estudavam o caso como exemplo de resistência. Mas Benedito estava inquieto. A vitória era dele, sim. Mas e os outros? Quantas outras famílias tinham perdido terras sem saber que haviam sido enganadas? Luísa passou a manhã inteira em ligação com Elias, o contador aposentado. Estavam mapeando contratos semelhantes, registros irregulares e propriedades tomadas pela cooperativa nos últimos 5 anos. E o que descobriram foi assustador. "Vô", disse Luísa, mostrando a planilha no notebook. "Olha isso aqui. 15 propriedades rurais tiveram contratos similares aos seus. Mesma estrutura, mesma cláusula de renovação automática com assinatura digitalizada, mesmo padrão de registro no cartório. Tudo com a tal firma reconhecida pelo Leandro? Em 8 casos, sim.
nos outros por escreventes que foram afastados por motivos administrativos. Isso não é só fraude. Isso é esquema. Elias chegou à fazenda logo depois, trazendo 2 envelopes selados. Aqui estão os relatórios. Formalizei tudo. Se vocês quiserem seguir com isso, já podem entregar no Ministério Público. Benedito pegou os papéis e ficou em silêncio por alguns segundos. E se eles tentarem me calar de novo? A diferença agora, disse Luísa, é que o Brasil tá ouvindo. Na mesma tarde, os 3 foram pessoalmente ao Ministério Público da comarca. Entregaram os documentos ao promotor regional, que os recebeu com surpresa e seriedade. Confesso que já desconfiava de certas movimentações da cooperativa, mas com isso, disse ele, folheando os papéis, isso aqui pode abrir uma investigação estadual, talvez federal. Então abra, respondeu Benedito, porque a terra é de quem planta, não de quem manipula papel e engana os outros com gravata. Horas depois, já de volta à fazenda, Benedito sentou-se na varanda, olhando o pôr do sol. O campo estava tranquilo, mas ele sabia que nos bastidores o mundo jurídico estava prestes a pegar fogo. O telefone tocou. Era o juiz Amâncio. Senhor Benedito, só queria parabenizá-lo e avisar que, discretamente, encaminhei meu relatório à corregedoria. Esse caso ainda vai dar o que falar. Obrigado, Excelência. E se precisar de ajuda para entender a lógica dos de terno, conte com um homem de bota. Eles riram juntos, como 2 homens que, de lados opostos da justiça, encontraram no meio do caminho algo em comum, o respeito pela verdade. Mas enquanto Benedito sorria, no prédio da cooperativa Boa Terra, Gilmar Pavani batia a mão na mesa e gritava ao telefone. Eu quero saber quem entregou os documentos, agora! O inimigo tinha perdido a primeira batalha. Agora, ele queria vingança. Na manhã seguinte, a paz da fazenda foi quebrada por um barulho estranho, o latido dos cachorros, mais agitados que o normal. Benedito saiu rápido, com o chapéu ainda na mão, e viu as porteiras abertas. O galinheiro estava revirado, e o cercado dos bezerros cortado com alicate. Malditos, murmurou cerrando os punhos. Luísa correu até ele com o celular na mão. Vô, alguém postou isso no grupo da cidade, disse ela mostrando um vídeo. Era uma montagem grotesca. Mostrava Benedito falando na audiência, mas editado de forma debochada, com narração distorcida, frases fora de contexto, e no final, esse é o velho que quer acabar com a cooperativa. Quem será o próximo? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Estão tentando me transformar em inimigo da cidade. Vão dizer que eu sou contra os produtores, contra o desenvolvimento... Ele respirou fundo. Mas eu sei muito bem de que lado estou. E quem tá comigo vai entender. Luísa mordeu o lábio inferior. Sabia o quanto aquilo doía. O vô era conhecido e querido por todos. Mas a máquina de desinformação da cooperativa era rápida e covarde. No mesmo dia... O promotor do MP ligou com uma notícia preocupante. Senhor Benedito, só para avisar, recebemos denúncia anônima contra o senhor por suposto uso indevido de verba pública para a reforma de cercas com recurso do Pronaf. O quê? Nunca nem mexi com isso. Eu sei. Já cruzamos os dados e a denúncia é infundada. Mas eles estão tentando te envolver em escândalo para descredibilizar sua imagem. Vão tentar te sujar por fora, já que perderam por dentro. Mais tarde, à noite... Um carro estranho passou devagar em frente à fazenda, com os faróis desligados. Elias, que estava hospedado com eles por precaução, se levantou da cadeira com uma espingarda antiga nas mãos. Se estão achando que a gente vai baixar a cabeça, escolheram a família errada para mexer. Luísa chamou a polícia rural, registraram um boletim de ocorrência e instalaram câmeras em volta da casa. Mesmo com o medo crescendo, Benedito permanecia firme. Eu plantei feijão em terra seca. Eu criei gado em época de peste. Você acha mesmo que vou recuar por conta de ameaça? Naquela mesma noite, ele redigiu uma carta à mão. Era um manifesto simples, escrito com letra firme. Não luto por vingança, mas por justiça. A terra que meus pais defenderam com suor, agora é minha missão proteger com coragem. E se alguém pensa que vai me dobrar, lembre-se, sou raiz. E raiz não se arranca fácil. A carta foi publicada no Jornal da Cidade na manhã seguinte, junto de uma foto sua, com o chapéu na mão e o campo atrás. E quando os moradores leram, algo começou a mudar. Gente que tinha ficado em cima do muro começou a se manifestar. Produtores que antes tinham medo começaram a perguntar. E nas redes sociais, a tag "Aia Raiz de Benedito" se espalhou. O fazendeiro não estava mais sozinho, e a cooperativa sabia disso. No coração da cooperativa, o caos já era visível. A sede administrativa, antes um centro de negócios movimentado, agora estava cercada de sussurros, portas fechadas e telefonemas urgentes. Gilmar Pavani, presidente da Boa Terra,
convocou uma reunião de emergência com os diretores. A gente precisa abafar isso antes que vire CPI, rosnou ele. Tulik, se o Ministério Público avançar, acabamos todos na capa do jornal. Ou atrás das grades. O que propõe, Gilmar? Perguntou um dos conselheiros mais pálido que papel. Vamos silenciar quem estiver soprando por dentro. Se Benedito teve acesso a documentos internos, é porque alguém está passando, e eu vou descobrir quem é. Naquela tarde, Linda, a secretária da presidência, uma mulher simples, de voz doce e olhos atentos, foi chamada à sala de Gilmar. Linda, sabe que eu confio em você, né? Ele começou com aquele tom de falsa simpatia que ela conhecia bem. Mas preciso saber, alguém tem falado demais. E nós achamos que essa pessoa está muito próxima da presidência. Linda engoliu seco. Ela sabia o que ele estava insinuando. Tinha visto Luísa na cooperativa meses atrás, buscando informações. E sim, havia sido ela quem deixou sem querer uma planilha aberta no computador da recepção. Eu não sei de nada, Dr. Gilmar. Só trabalho aqui há anos. Nunca tive acesso aos documentos internos. Ele a encarou sem piscar. Bom, espero que continue assim, porque, veja bem, temos uma lista de dispensas por contenção de gastos. E não quero ver seu nome nela. Naquele mesmo dia, Linda apagou todo o histórico de mensagens com Luísa e enviou apenas uma frase criptografada. Eles sabem, estou em risco. Se eu sumir, vocês já sabem por quê. Do outro lado, na fazenda, Luísa leu e congelou. Precisamos proteger a Linda. Ela te ajudou? Foi ela quem abriu as planilhas que revelaram o desvio de verba. Sem ela, não teríamos nada. Benedito respirou fundo, e então fez o que poucos teriam coragem. No dia seguinte, voltou à rádio comunitária e, ao vivo, falou com a cidade. Quero agradecer a coragem de pessoas anônimas dentro da cooperativa que ajudaram essa verdade a sair. Não vou dizer nomes, mas saibam, quem luta pela verdade não está só. E se tentarem calar uma dessas pessoas, vão responder na justiça. Comigo na frente. A mensagem foi clara e forte. Gilmar ouviu a transmissão no carro, batendo o punho no painel. Maldito velho. Está cercando a gente com palavras, mas o que ele não sabia é que o silêncio dentro da cooperativa estava começando a rachar. Funcionários começaram a comentar, discretamente, nomes como contabilidade oculta, registro paralelo, financiamento político começaram a circular. O medo agora mudava de lado, porque uma coisa ficou evidente. A verdade tinha sido plantada e estava germinando. Na manhã de segunda-feira, um carro preto com logotipo oficial estacionou em frente à Fazenda Santa Vitória. Dele desceu uma mulher de blazer bege, pastas nas mãos, acompanhada por 2 investigadores do Ministério Público Estadual. Luísa arregalou os olhos ao ver o brasão na pasta. É o MP. Vieram até aqui. Benedito os recebeu na varanda, sem cerimônia. Se vieram por café, tem fresco. Se vieram por justiça, aqui tem chão e verdade. A mulher sorriu. Seu nome era promotora Fabiana Lins, e ela havia sido destacada diretamente da capital. Senhor Benedito, sua denúncia e os documentos entregues chamaram a atenção da Procuradoria. A quantidade de contratos irregulares e falsificações nos registros da cooperativa Boa Terra é grave. Estamos iniciando uma investigação criminal com prioridade máxima. Benedito olhou para ela com a firmeza de quem carregava mais do que um processo nas costas. Carregava gerações de silêncio. E vão ter coragem de ir até o fim? Nós vamos. E mais, o senhor será considerado testemunha principal e protegido pelo Programa Estadual de Proteção a Denunciantes. Luísa suspirou aliviada. Elias, que observava da beira da varanda, murmurou. Agora o jogo virou mesmo. A notícia se espalhou rapidamente. Nos portais locais, a manchete estampava: Ministério Público entra na Fazenda Santa Vitória. Investigação contra a cooperativa pode explodir escândalo rural. No fim do dia, uma equipe de reportagem estadual chegou à cidade para gravar uma matéria. O repórter, de microfone em punho, entrevistou Benedito debaixo da figueira que sombreava o terreiro. O senhor imaginava que isso tomaria tamanha proporção? Nunca. Mas também nunca imaginei que uma assinatura falsa podia valer mais que uma vida inteira de trabalho. E o que o senhor espera agora? Benedito olhou firme para a câmera. Que cada hectare roubado volte pro dono de verdade. Que quem sujou o nome da terra com tinta de corrupção seja desenterrado com a enxada da justiça. A matéria foi ao ar em horário nobre. No outro dia, o Brasil inteiro sabia o nome Benedito Floriano. E enquanto os elogios e mensagens de apoio chegavam, Gilmar Pavani, em sua sala agora cercada por advogados, via a manchete estampada em letras garrafais. O fazendeiro que venceu no tribunal
e desmascarou um império. Ele jogou o jornal longe, mas sabia, o cerco estava se fechando. 2 dias após a visita do Ministério Público à fazenda, agentes acompanhados por peritos judiciais chegaram de surpresa à sede da cooperativa Boa Terra. Mandado de busca e apreensão. Computadores foram recolhidos, pastas arquivadas levadas em caixas lacradas e os funcionários liberados para casa, sob ordem de silêncio absoluto. Gilmar Pavani, o presidente, foi pego de surpresa no meio de uma reunião interna. Saiu de sua sala com o rosto lívido, murmurando para os diretores: "Alguém lá dentro abriu tudo. E eu vou descobrir quem foi." Os investigadores se dividiram entre os setores de contabilidade, jurídico e cadastro fundiário. Levaram registros paralelos, contratos com assinaturas suspeitas e até agendas pessoais de funcionários do alto escalão. E uma das descobertas mais comprometedoras surgiu ainda naquele mesmo dia: um HD externo escondido atrás de uma falsa parede de gesso no arquivo morto da cooperativa. Nele, havia gravações de conversas internas entre membros da diretoria, trocas de e-mails sobre desapropriações estratégicas e até planilhas com o título Propriedades-alvo, até 2025. Benedito e Luísa foram os primeiros a receber a notícia, direto da promotora Fabiana. "Senhor Benedito, o que encontramos hoje muda o rumo da investigação. Há indícios claros de que a cooperativa estava agindo de forma estruturada para tomar terras por meio de falsificação, coerção e acordos ilegais com cartórios da região." "Eu sabia que era grande", murmurou Benedito. "Só não sabia que era tão sujo." Na mesma noite, a TV voltou a noticiar o escândalo, agora com um novo nome: Operação Raiz. Ministério Público investiga esquema milionário de grilagem camuflada por cooperativa rural. A população se dividia entre espanto e revolta. Pequenos produtores, antes temerosos, começaram a relatar histórias semelhantes à de Benedito. Velhos contratos que nunca haviam sido assinados, cobranças por financiamentos que nunca pediram, renovações automáticas que ninguém viu. No Fórum de São Miguel, o juiz Amâncio recebeu um novo dossiê enviado pelo MP e, ao ver os documentos, murmurou para si mesmo: "Eu ri de um homem que entendia mais de justiça do que todos nós juntos." Enquanto isso, Benedito passava a noite em silêncio na varanda. Luísa lhe trouxe um café quente e ele segurou a caneca com as 2 mãos. "Tá sentindo, vô?" "O quê?" O cheiro de justiça no ar. Ele sorriu, cansado, mas firme. Parece que a terra resolveu florescer." 2 dias depois da apreensão dos materiais na cooperativa Boa Terra, o que já era um escândalo local, ganhou status de crise nacional. A promotora Fabiana convocou uma coletiva de imprensa direto da capital do estado. Ao lado de outros promotores e de 2 procuradores da República, ela falou com a serenidade de quem segura dinamite. "Descobrimos indícios de uma organização criminosa que operava sob a fachada de cooperativa rural, contratos forjados, grilagem de terra, corrupção em cartórios e prejuízos a dezenas de pequenos produtores." Os jornalistas disparavam perguntas de todos os lados, mas uma delas ecoou com mais força: "E como tudo isso veio à tona?" Fabiana olhou firme para a câmera e respondeu: "Graças à coragem de um homem do campo, que não aceitou calar diante da injustiça. O nome dele é Benedito Floriano." No mesmo momento, na fazenda, Benedito assistia à transmissão com o rosto sério, quase emocionado. Luísa segurou a mão dele. "Agora ninguém mais duvida, vô." Mas nem todos reagiram bem. Gilmar Pavani, presidente da cooperativa, foi intimado a depor. Seu advogado tentou impedir o vazamento da imagem, mas não adiantou. A cena dele entrando no prédio do Ministério Público acuado viralizou. E em meio a tudo isso, novas denúncias começaram a surgir. Um ex-gerente da cooperativa enviou sob anonimato um vídeo gravado em uma reunião de diretoria. Nele, ouvia-se claramente Gilmar dizendo: "Os pequenos não têm tempo nem dinheiro para brigar. A gente atropela com contrato e pronto." Era a gota d'água. A Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste convocou sessão extraordinária para discutir o escândalo. Deputados estaduais se pronunciaram. E um senador ruralista foi obrigado a negar qualquer ligação com a cooperativa, embora seu nome aparecesse discretamente em uma das planilhas encontradas no HD escondido. Enquanto isso, Benedito recusava convites para entrevistas em grandes canais de TV. "Eu não quero fama, eu só quero que devolvam o que é do povo." Mas a fama veio mesmo assim. No centro da cidade, comerciantes colocaram uma faixa: "Orgulho de São Miguel. Aqui nasceu o homem que venceu o sistema." E na escola pública da região, um professor projetou no quadro a frase que Benedito tinha dito na audiência: "Homem do campo não corre. A gente finca o pé e resiste." O velho agricultor, que até semanas atrás era apenas mais um entre tantos,
Agora era símbolo. Símbolo de resistência. Símbolo de coragem. Símbolo de que, às vezes, a raiz é mais forte que o concreto. Era madrugada quando Luísa, mesmo exausta, ouviu o barulho do motor de um carro desacelerando perto da porteira. Assustada, correu para acordar o avô. Vô, tem alguém lá fora! Parou e não desligou o motor. Benedito, sem dizer uma palavra, calçou as botas, pegou a lanterna e saiu pela porta da frente com Elias logo atrás. Os cachorros latiam, mas não avançavam, como se reconhecessem o cheiro do medo. Um envelope foi jogado pelo vidro do carro. O motorista acelerou e sumiu na escuridão. Luísa correu e pegou o envelope. Estava escrito à mão, em letras tortas, último aviso. Dentro, um único bilhete. A terra pode ser sua, mas o silêncio tem dono. Se continuar cavando, vai enterrar mais do que verdades. Benedito leu com os olhos duros. Tentaram me calar de novo. Tarde demais. Na manhã seguinte, ele mesmo entregou o bilhete ao Ministério Público e ainda completou. Podem tentar me enterrar, mas esqueceram que sou semente. 2 horas depois, o MP pediu proteção federal para Benedito, Luísa e Elias. A investigação já estava sendo federalizada e o nome da cooperativa já aparecia ligado a um esquema maior, envolvendo lavagem de dinheiro e financiamento de campanhas eleitorais. Mas a bomba de verdade viria dali a poucos dias. O Ministério Público, em conjunto com a Polícia Federal, organizou uma coletiva histórica. A operação batizada de Colheita Suja foi deflagrada em 4 estados, mais de 60 mandados de prisão, bloqueio de bens da cooperativa e uma lista de políticos sendo investigados por envolvimento com o grupo criminoso. No meio da multidão de jornalistas, uma frase dita pela promotora Fabiana causou impacto. O que começou como um contrato forjado contra um fazendeiro humilde revelou um dos maiores esquemas de grilagem institucionalizada já registrados no país. E tudo graças a alguém que nunca estudou direito, mas entendeu, melhor do que muitos, o que é justiça. A imagem de Benedito foi estampada nos principais jornais, e uma charge publicada no maior portal do país viralizou. Mostrava um senhor de bota e chapéu plantando uma muda de árvore, e ao lado, no chão, as algemas com a palavra sistema escrita nelas. Mas no meio de toda essa avalanche de repercussão, Benedito seguia o mesmo, plantando, molhando o café e limpando os pés antes de entrar na casa, porque no fundo, o que ele queria mesmo era que cada um dormisse tranquilo na terra que era sua por direito. Na mesma semana em que a Operação Colheita Suja explodiu em todo o país, uma carta lacrada foi entregue na Fazenda Santa Vitória por um oficial de justiça. Luísa recebeu o envelope, leu o remetente e se assustou. Vô, é do juiz Amâncio. Benedito pegou a carta em silêncio, sentou-se debaixo da figueira e, com calma, rompeu o lacre. A caligrafia era elegante. O texto, direto. Senhor Benedito Floriano, quando o senhor entrou pela primeira vez em meu tribunal, confesso que vi apenas um velho teimoso, perdido em bravatas. Hoje, vejo um símbolo. Sua perseverança e inteligência desmontaram uma estrutura de corrupção que nos enganava há anos. Fui tolo ao rir, fui fraco ao duvidar, e fui iluminado ao vê-lo resistir. Essa carta não é apenas um pedido de desculpas, é um compromisso que a justiça, de agora em diante, olhe menos para o terno e mais para a verdade. Com respeito, juiz Amâncio Duarte. Benedito dobrou a carta com cuidado e a colocou dentro da Bíblia da mãe, que ele mantinha guardada no quarto desde jovem. Eu não lutei por desculpa, disse ele, mas é bom saber que até juiz aprende. Luísa sorriu, emocionada. Enquanto isso, na cidade, os efeitos do caso continuavam a se espalhar. 5 ex-funcionários da cooperativa fecharam acordo de delação premiada. 3 vereadores locais renunciaram antes de terem seus nomes expostos. Cartórios da região começaram a ser auditados por ordem da Corregedoria Estadual. E então veio a última reviravolta. Durante uma entrevista ao vivo, o procurador do Ministério Público revelou que a cooperativa havia negociado parte de suas terras com uma multinacional de sementes transgênicas, usando escrituras falsificadas, ou seja, além de lesar pequenos produtores, ainda repassavam propriedades roubadas para empresas estrangeiras. O repórter fez a pergunta que pairava no ar: como isso passou despercebido por tanto tempo? E a resposta foi simples: porque ninguém esperava que um fazendeiro do interior tivesse coragem, inteligência e firmeza para questionar o que todos aceitavam calados. Na fazenda, Benedito assistia ao noticiário enquanto tomava café preto sem açúcar. Luísa olhou para ele e perguntou: vô, se o senhor pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo? Ele respondeu sem desviar os olhos da TV: faria, mas dessa vez começava ainda mais cedo. 3 semanas depois do estouro da Operação Colheita Suja,
Com investigações em andamento e parte da diretoria da cooperativa já presa, Benedito recebeu uma visita inesperada. Era um carro de luxo, com placa de São Paulo, vidros escuros e motorista uniformizado. Quem desceu foi um homem jovem, elegante, de terno azul marinho, óculos escuros e pasta de couro. Senhor Benedito Floriano? Perguntou com polidez. O próprio, respondeu Benedito com as mãos sujas de terra vindo da horta. Meu nome é Frederico Galvão. Represento um grupo de investimentos do setor agrícola internacional. Gostaríamos de conversar com o senhor em particular. Luísa se aproximou rapidamente, desconfiada. E sobre o que exatamente? Frederico abriu a pasta e retirou uma proposta impressa. Sabemos que o senhor é agora proprietário definitivo da Fazenda Santa Vitória. E considerando sua localização estratégica, gostaríamos de adquirir a propriedade para instalar um centro logístico de distribuição agrícola. Estamos oferecendo o equivalente a 4 milhões de reais, pagamento à vista, e ainda garantimos moradia vitalícia em outro imóvel rural de alto padrão. Luísa arregalou os olhos. Elias, que estava próximo, engasgou com o chimarrão. Mas Benedito apenas tirou o chapéu, coçou a cabeça e respondeu. Deixa eu ver se entendi. Vocês viram que eu lutei contra a gente que tentou me tomar essa terra. E agora que ganhei, tão querendo me comprar? Frederico manteve o sorriso. Não é uma compra, senhor Benedito. É uma oportunidade de transformar sua luta em conforto, de sair disso tudo com vantagem. O velho olhou para a varanda, onde ainda estavam as marcas da bota de sua mãe, feitas há mais de 50 anos na madeira. Depois olhou para o campo, onde ele mesmo enterrou o cordão umbilical da filha, como era costume de família. E então respondeu: Moço, essa terra aqui tem raiz mais profunda que qualquer cifra. É chão com alma. Cada palmo tem suor, lágrima e história. Frederico tentou insistir. Senhor Benedito, pense no futuro. É isso que tô fazendo. E o futuro não se planta vendendo as raízes da gente. Com um gesto firme, Benedito devolveu a proposta. Agora, se me dá licença, tem tomate para colher e milho para amarrar. Frederico ainda tentou rebater, mas foi cortado. E diga para o seu grupo internacional que aqui a gente troca terra por vida, não por cifra. O carro partiu em silêncio. E naquela mesma noite, Benedito escreveu um bilhete simples e pregou no portão da fazenda. Aqui não se vende terra. Aqui se defende. A imagem do bilhete foi tirada por um vizinho e postada nas redes sociais. Em menos de 24 horas, viralizou. Aqui se defende virou símbolo de dignidade rural. E pela primeira vez, Benedito Floriano apareceu no Jornal Nacional. Mas, em vez de dar entrevista, preferiu mandar só uma frase por escrito. Se a justiça é o fruto, a dignidade é a raiz. E eu ainda tô no tronco. Era um domingo de céu limpo, quando a cidade de São Miguel do Oeste decidiu realizar na Praça Central uma cerimônia simbólica em homenagem a Benedito Floriano. Sem avisar ninguém, a prefeitura, pressionada pela repercussão nacional e pelo movimento crescente dos pequenos produtores, mandou confeccionar uma placa de bronze. Nela estava escrito: Em solo fértil nasce a resistência. Homenagem a Benedito Floriano, homem de palavra, de bota e de justiça. Benedito foi convidado, mas só aceitou ir quando Luísa insistiu. Chegou de calça simples, camisa clara e chapéu na mão, sob aplausos espontâneos da multidão. No palanque, a promotora Fabiana pegou o microfone e, emocionada, declarou: Enquanto muitos tentam usar o sistema, Benedito o enfrentou e nos lembrou que justiça não nasce em livros, nasce no campo, nasce na coragem. O juiz Amâncio também estava presente, em trajes civis, e se aproximou com humildade. Vim como cidadão, não como magistrado, porque antes de aplicar a lei, preciso entender de onde vem a verdade. E esse homem me ensinou isso sem uma palavra difícil sequer. Ao final, pediram que Benedito dissesse algo. Ele subiu devagar, ajeitou o microfone, olhou a praça lotada e disse: Eu não mereço homenagem, não. Quem merece são os que lutaram comigo. Luísa, Elias, Dona Linda e todo mundo que já perdeu algo por covardia de outro. Só fiz o que meu pai teria feito e o que minha mãe teria me mandado fazer. Ele respirou fundo. Agora, se vocês querem plantar alguma coisa hoje, plantem coragem, porque essa nunca dá em solo seco. A multidão aplaudiu de pé. De volta à fazenda, Luísa colocou a foto da placa da praça na moldura da sala, ao lado da imagem de Dona Carmelita, mãe de Benedito. E naquela noite, enquanto o velho se deitava mais cedo,
sussurrou. Agora eu posso dormir tranquilo. A terra tá protegida e a justiça enraizada. A homenagem na praça foi manchete no país inteiro, mas onde a multidão via glória, os que tinham muito a perder viram ameaça direta. No alto escalão do agronegócio nacional, o nome Benedito Floriano passou a ser evitado em reuniões. As grandes associações pediram discrição ao comentar o caso, e alguns políticos até se afastaram da cooperativa Boa Terra, tentando fingir que nunca haviam estado ao lado de Gilmar Pavani. Mas em Brasília, num luxuoso gabinete cercado de tapetes importados e quadros milionários, um deputado federal ruralista bateu a mão na mesa e disse em voz baixa, quase num rosnado: esse velho tá criando precedente. Se esse tipo de resistência pega, metade dos contratos de terras griladas pode cair. Seu assessor respondeu. E tem gente dentro da própria bancada dizendo que se inspiraram no discurso dele. Usaram até a frase, justiça nasce no campo. O deputado ligou imediatamente para um contato no Mato Grosso, que por coincidência era sócio oculto de um conglomerado agrícola. Ache esse Benedito. Descubra tudo. Com quem fala, onde compra, quem fornece, quem defende. Quero relatórios, quero vínculos. Se tiver qualquer ponto fraco, nós vamos usar. Enquanto isso, Benedito voltava à rotina simples da fazenda. A mídia tentava entrevistá-lo todos os dias, mas ele recusava, dizendo, já falei o que tinha para falar. Agora é tempo de colher. Luísa, no entanto, começou a receber mensagens preocupantes. Um jornalista investigativo foi demitido logo após publicar uma matéria elogiando Benedito. O programa de rádio onde Benedito falou foi suspenso por reformulação, e o Jornal da Cidade recebeu ofertas de patrocínio com uma condição: parar de falar no nome Floriano. E então, numa manhã de quarta-feira, algo diferente aconteceu. 2 homens engravatados bateram à porta da fazenda. Bom dia, somos da Receita Federal. Viemos averiguar movimentações financeiras atípicas no CPF do Sr. Benedito Floriano. Luísa franziu o senho. Que movimentações? Pagamentos recentes de origem desconhecida, recebidos em conta vinculada ao CPF dele. Benedito saiu da varanda devagar. Eu não recebo nem dinheiro da aposentadoria adiantado. Pode olhar, mas já sei o que é isso. O que seria? Tentativa de me sujar, falsos depósitos, golpe antigo. Já li sobre isso nos panfletos da defensoria. Os homens se entreolharam. Luísa rapidamente imprimiu os extratos bancários e mostrou que nada havia sido movimentado sem origem rastreável. Vamos formalizar uma defesa técnica, disse ela, e pedimos que qualquer nova intimação seja feita com antecedência e sob ordem judicial. Os homens foram embora, frustrados, mas o recado estava dado. O sistema estava revidando, silencioso, mas afiado. E dessa vez, a tentativa não era calar Benedito, era manchar o nome dele. A suspeita de fraude fiscal contra Benedito viralizou rapidamente, como era esperado pelos que plantaram a armadilha. Sites sensacionalistas começaram a estampar manchetes como "Fazendeiro herói agora é investigado por movimentações suspeitas". O outro lado do homem que enfrentou a cooperativa, de justiceiro a suspeito. O que Benedito Floriano esconde, os portais grandes não publicaram, mas também não defenderam. Era o silêncio que incomodava mais do que a calúnia. Na cidade, os boatos começaram a reaparecer. Alguns comerciantes, antes orgulhosos da homenagem, recolheram as faixas. Outros evitaram cumprimentar Benedito na feira. Viu? Falei que tinha coisa estranha ali, cochichavam. E mesmo alguns vizinhos começaram a olhar atravessado. Luísa sentia o peso nas costas. Elias, mais velho, voltara a andar com um canivete no bolso. Por precaução, dizia. Foi quando Luísa teve uma ideia. Pegou todos os documentos que comprovavam a origem do dinheiro, os extratos, os registros da Receita e os organizou em um PDF público. Vou postar nas redes. Mas não só para provar que é mentira. Vou mostrar como esses ataques são estruturados. Como a máquina suja funciona. E assim ela fez. No vídeo que gravou, de frente para o galpão da fazenda, Luísa disse: isso não é sobre o meu avô, é sobre o que eles fazem com qualquer um que resolve resistir. Eles tentam te sujar, te cansar, te apagar, mas não vão conseguir, porque a gente aprendeu com ele que quem planta certo, colhe forte. O vídeo bateu 2 milhões de visualizações em menos de 48 horas. Artistas, juristas e até jornalistas demitidos começaram a repostar com a hashtag "E não vão apagar Benedito". E, no auge da repercussão, um repórter da TV Cultura perguntou ao vivo durante um debate: o que é mais perigoso para o sistema? Um advogado com diploma ou um agricultor com consciência? A resposta veio de um jurista renomado. O agricultor, porque ele não pode ser comprado com vaidade e porque a terra ensina a esperar,
mas também ensina a resistir. No dia seguinte, a Receita Federal arquivou o processo contra Benedito, sem provas, sem mérito. E o recado estava dado. Eles tentaram apagar o nome dele, mas acabaram gravando na história. Num entardecer sereno, Benedito estava sentado no banco da varanda, como fazia desde jovem, observando o gado pastar sob o céu alaranjado. Um silêncio bom, de quem sabe que o pior já passou, mas que o fim ainda está longe. Foi quando o som de um carro subindo a estrada de terra que levava à fazenda trouxe de volta a atenção. Elias saiu do galpão e Luísa se aproximou com o celular na mão, pronta para gravar caso fosse mais uma emboscada disfarçada. Mas, para a surpresa de todos, quem desceu foi o próprio juiz Amâncio, agora sem terno, de camisa simples, sapato empoeirado e olhos humildes. "Boa tarde", disse ele, retirando o chapéu que usava para disfarçar a vergonha. Benedito se levantou lentamente. Não esperava aquela visita, mas não demonstrou raiva. "Juiz em terra de novo é coisa rara", murmurou. "Não vim como juiz", respondeu Amâncio, olhando no olho do velho. "Vim como homem, como filho de lavrador, e como alguém que precisou ser humilhado por um senhor de sabedoria para lembrar o que é justiça de verdade." O silêncio caiu por um momento. Só se ouvia o canto dos passarinhos e o tilintar do sino da vaca mais velha. Amâncio continuou. "Quando ri do senhor naquele dia no tribunal, achei que estava rindo de um ignorante. Mas quem se mostrou cego fui eu. O senhor me ensinou mais sobre direito do que qualquer curso que já dei aula." Luísa e Elias se entreolharam. Aquilo era mais que um pedido de desculpas. Era uma confissão pública de humildade. "Vim para dizer que, se quiser, posso me afastar do caso. Sei que não inspirei confiança." Benedito coçou o queixo, pensativo, e respondeu com a serenidade de quem já enterrou mais mágoas do que sementes. "Não quero que se afaste não, doutor. Quero que fique, porque agora o senhor entendeu o peso de uma enxada e de uma assinatura." O juiz suspirou emocionado. "Obrigado, senhor Benedito. E me permita uma última coisa." Ele tirou do bolso uma pequena caixa. Dentro havia uma miniatura de madeira de um martelo de juiz esculpido à mão. "Foi meu pai quem fez. Ele dizia que todo juiz devia lembrar de onde veio e para onde vai." Benedito pegou a peça e sorriu. "Vai ficar aqui, do lado da imagem de São José, o santo do trabalhador. Assim o martelo nunca vai esquecer da enxada." Naquele dia, pela primeira vez, o homem que representava a justiça foi até a casa de quem a defendeu primeiro. E naquele gesto ficou claro: a justiça, quando é verdadeira, não começa no tribunal, ela começa em casa, no campo, no caráter. Depois da visita inesperada do juiz Amâncio, a notícia se espalhou pela cidade como vento em lavoura seca. "Juiz visita fazenda e reconhece erro perante Benedito Floriano", estampou o jornal local. Dessa vez, porém, a manchete não foi recebida com deboche ou ironia, foi recebida com respeito. Até os que antes duvidavam começaram a rever suas posturas. O dono da mercearia, que havia retirado o cartaz de apoio, mandou pintar um novo, com as palavras: "Desculpa, Benedito. Aqui a gente também aprende." Na escola, o professor que usara a frase de Benedito voltou a citá-lo em sala. "Justiça não é só lei, justiça é atitude. E quem aqui tiver coragem, pode aprender com quem tem chão nos pés e verdade na voz." Enquanto isso, no campo jurídico, a cooperativa Boa Terra entrava em colapso. Com a maioria dos seus bens bloqueados, mais da metade dos seus contratos suspensos e sua credibilidade destruída, os investidores fugiam como formiga de veneno. Gilmar Pavani, agora réu em diversos processos, recorreu a um dos mais caros escritórios de advocacia do país. Mas nenhum argumento jurídico parecia apagar o peso de uma única imagem. Um senhor de chapéu, ao lado de uma bandeira do Brasil, dizendo que sua terra não estava à venda. Benedito, por sua vez, recusava entrevistas e convites para eventos, mas aceitou uma única proposta: visitar uma escola pública da região para conversar com jovens do ensino médio. Na biblioteca improvisada da escola, cercado de olhares atentos, ele disse com simplicidade: "Um papel assinado pode tomar o que é seu, mas uma ideia firme pode tomar de volta. Foi o que eu fiz. E se vocês estudarem, vocês podem fazer melhor." Uma aluna levantou a mão. "Mas e quando a justiça demora?" Benedito sorriu com os olhos. "Planta que nasce rápido. Não cria raiz. Justiça boa é igual mandioca. Cresce escondida, demora, mas quando puxa, alimenta a todos." Ao sair da escola, os alunos aplaudiram de pé. Na porta, uma faixa improvisada dizia: "Obrigado, seu Benedito. O Brasil ainda tem chão." E naquele dia, ele voltou para casa em silêncio. Mas por dentro sabia: a justiça não só venceu, ela fincou raiz. A audiência final do processo que envolvia a cooperativa Boa Terra foi marcada para uma segunda-feira pela manhã,
no Fórum Central do Estado, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. A repercussão havia crescido tanto que a Justiça, pressionada por entidades civis, decidiu permitir que a população acompanhasse cada detalhe da sessão, para que não restasse dúvida de que a verdade, dessa vez, não seria abafada nos bastidores. Luísa, Elias e Benedito viajaram no dia anterior com escolta da Polícia Federal. A promotora Fabiana também estaria presente, representando o Ministério Público. Na porta do tribunal, manifestantes seguravam cartazes. Justiça no campo é justiça para todos. Benedito nos representa. Contra o latifúndio da corrupção, a enxada da resistência. Dentro do salão principal, o ambiente era tenso. Gilmar Pavani, de terno escuro e olhar seco, sentou-se ao lado de 3 advogados de renome. Já não era o homem confiante de antes, mas ainda sustentava o orgulho dos que acreditam que o dinheiro pode reverter qualquer vergonha. O juiz responsável, para a surpresa de todos, era o próprio Amâncio Duarte. Ao entrar, ele olhou diretamente para Benedito, que estava sentado em silêncio, vestindo a mesma camisa branca usada na primeira audiência, agora com os ombros ainda mais retos. Amâncio abriu a sessão com uma frase que ninguém esperava ouvir de um magistrado: que esta sala hoje não seja só tribunal, que seja espelho, e que quem se olhar nele saiba se reconhecer. A promotora Fabiana apresentou as provas: contratos falsificados, movimentações financeiras ilegais, áudios de reuniões criminosas, documentos vindos da delação dos próprios diretores, e então chamou Benedito Floriano para seu depoimento final. O velho se levantou, caminhou até o centro da sala e encarou sem medo os olhos do sistema que tentou destruí-lo. Eu não vim aqui para me vingar, vim para mostrar que quem planta certo não teme colheita. Essa terra que eles tentaram tomar era minha, mas não só por escritura. Era minha por suor, por sangue, por memória. Eles queriam me apagar para seguir roubando, mas o que eles não sabiam é que raízes não se arrancam com mentira. Silêncio absoluto. Nem o repórter mais experiente teve palavras, nem o juiz, nem o réu, nem mesmo os advogados de Gilmar ousaram levantar objeção. Naquela manhã, o Brasil inteiro ouviu a verdade de um agricultor, e naquele tribunal, foi a justiça que colheu frutos. O tribunal estava em completo silêncio quando Benedito voltou ao seu lugar. A fala dele, simples e firme, ecoava até nos cantos mais céticos daquela sala. Gilmar Pavani, o homem que antes comandava a cooperativa com mãos de ferro e sorriso cínico, parecia agora pequeno diante do peso da verdade. O juiz Amâncio ajeitou os óculos, folheou calmamente o processo e então declarou: o que temos diante de nós não é apenas um conflito fundiário. É um retrato do que o Brasil precisa deixar para trás. O abuso disfarçado de progresso, o roubo travestido de contrato e o silêncio comprado com promessas. Ele fez uma pausa. Depois, olhando diretamente para Gilmar, continuou: a cooperativa Boa Terra, que deveria servir ao bem comum, transformou-se numa máquina de grilagem, corrupção e desrespeito ao povo trabalhador deste país. E, finalmente, leu a sentença. Todos os contratos de terra sob investigação foram anulados. Os bens da cooperativa seriam leiloados para indenizar os produtores lesados. Gilmar Pavani foi condenado a 23 anos de prisão por falsidade ideológica, organização criminosa e fraude fundiária. Na hora, Gilmar gritou: isso é perseguição! Esse juiz foi manipulado por um velho analfabeto com um discurso populista. Mas o juiz apenas respondeu: esse velho analfabeto deu ao direito a lição que ele precisava. E o senhor vai cumprir cada dia da sua pena com a mesma frieza com que tentou tomar o que não era seu. As algemas estalaram nos pulsos de Gilmar. Câmeras de TV transmitiam ao vivo. O país inteiro assistia ao desmoronamento de um império construído sobre mentira. Luísa chorava em silêncio. Elias apertava o chapéu contra o peito. Benedito, calmo, apenas abaixou a cabeça. E quando foi perguntado por uma repórter na saída: seu Benedito, como o senhor se sente com essa vitória? Ele respondeu sem hesitar: eu não venci, a justiça venceu, e quando isso acontece, ninguém perde. Na manhã seguinte ao julgamento, os principais jornais do país estamparam em letras garrafais: fazendeiro do interior derruba esquema nacional de corrupção agrária. Justiça com bota e chapéu. A saga de Benedito Floriano. O dia em que o campo fez tremer o centro do poder. Nas redes sociais, a comoção foi geral. Influenciadores, juristas, artistas e até figuras políticas de renome prestaram homenagens públicas. Um vídeo com trechos da fala de Benedito no tribunal foi compartilhado por milhões de pessoas com a legenda: o Brasil real ainda respira. E então,
aconteceu o impensável. O presidente da República, em discurso ao vivo durante uma cerimônia de regularização fundiária, citou nominalmente o caso. Se um senhor como Benedito Floriano conseguiu enfrentar um sistema corrupto sozinho, é sinal de que esse país ainda tem esperança. Que essa história sirva de exemplo para todos os que acham que a justiça não chega ao povo. O plenário aplaudiu, as emissoras replicaram, e a história do agricultor de São Miguel do Oeste cruzou fronteiras, sendo destaque em veículos internacionais. A equipe de produção de um grande documentário enviou proposta para transformar o caso em série. Um grupo de advogados propôs criar o Instituto Benedito Floriano de Justiça Popular, com sede na cidade natal do protagonista. Mas Benedito recusou boa parte dos convites. Disse apenas: "Quem planta para colher fama, colhe vento. Eu plantei verdade. E essa já deu fruto suficiente." Enquanto isso, Luísa começou a organizar o material que havia juntado durante todo o processo. Pastas, vídeos, depoimentos, anotações, imagens, sentenças, e decidiu escrever um livro com o título Raiz de Justiça. A luta que brotou do chão. E mesmo com editoras oferecendo contratos generosos, ela decidiu disponibilizar a versão digital gratuitamente, com um bilhete simples na introdução. Este livro não é para vender. É para lembrar, porque em tempos de esquecimento, resistir também é registrar. E assim, sem pretensão de glória, sem sede de palco, Benedito virou símbolo, não por querer, mas porque o país precisava de alguém que mostrasse que ainda era possível vencer, mesmo sem diploma, sem partido, sem medo. Alguns meses se passaram. A fazenda Santa Vitória voltou à rotina. O gado pastava tranquilo. O cheiro de café recém-coado voltava a dominar a cozinha pela manhã. E Luísa, agora com o nome reconhecido como autora do livro mais lido do ano no meio jurídico acadêmico, conciliava o cultivo da terra com convites para palestras por todo o Brasil. Mas numa tarde comum, enquanto limpava a varanda, Luísa ouviu uma tosse abafada vindo do quarto. Correu até lá e encontrou Benedito sentado na beirada da cama, com a mão sobre o peito. "Tá tudo certo, menina. É só a idade, lembrando que não sou imortal", brincou ele, tentando disfarçar o incômodo. "Vamos ao hospital, vô." "Não discute." No hospital da cidade, o médico foi direto, mas gentil. "Seu Benedito está bem, mas precisa descansar. O senhor carregou o mundo nas costas por muito tempo. Agora é hora de soltar um pouco." De volta à fazenda, Benedito parecia mais reflexivo. Sentou-se na beira da plantação de milho e chamou Luísa. "Quando eu for embora, essa terra vai ser tua." Ela sorriu, tentando não chorar. "Eu sei, vô, mas o senhor ainda vai ver muita coisa aqui crescer." "Talvez, mas escuta, essa terra não é herança de escritura, é herança de luta. Quem pisa nela precisa saber que cada grão plantado aqui carrega o peso de uma história, que a gente não herdou só o chão, herdou a obrigação de defendê-lo." Ele tirou do bolso uma caixinha de madeira. "Isso aqui era do meu pai, e antes dele, do meu avô. Guarda." Dentro havia uma moeda antiga, gasta, com o brasão do império e as bordas comidas pelo tempo. "O que é?" "A única coisa de valor que meu avô tinha quando fugiu da expulsão de terras no sul. Ele dizia que um dia ela ia voltar a valer. Não em ouro, mas como lembrança. Agora ela é tua, para lembrar que terra boa só fica em pé com memória." Luísa abraçou o avô com força. Naquela noite, ela anotou tudo num caderno e ao final escreveu: "Herança de verdade não é o que se deixa, é o que se planta para que o outro colha com orgulho." Pouco tempo depois da recuperação de Benedito, um grupo de jovens estudantes de direito rural da capital entrou em contato com Luísa. Eles haviam lido o livro Raiz de Justiça e estavam mobilizando um movimento nacional por reformas agrárias, justas e mais fiscalização sobre grilagem. O nome do movimento? Projeto Floriano. "A gente queria fazer uma visita à fazenda, se possível", disse a representante do grupo empolgada. "Conhecer o senhor Benedito e entender como a resistência pode virar exemplo prático." Luísa conversou com o avô. Ele hesitou, coçou a cabeça, mas por fim respondeu: "Se eles vêm com o pé descalço e a mente aberta, a porteira tá sempre aberta." No sábado seguinte, uma Kombi lotada de estudantes chegou pela estrada de chão. Jovens do país inteiro. Minas, Maranhão, Goiás, Rio Grande do Sul, todos com olhos brilhando, cadernos nas mãos e o mesmo desejo: aprender com quem venceu o sistema com dignidade. Durante a conversa, sentados sob a sombra da figueira centenária, Benedito respondeu perguntas, compartilhou detalhes do processo e, mais do que tudo,
contou histórias. "O senhor já pensou em fundar uma escola?" perguntou um dos alunos. "Escola eu não sei, mas ideia eu tenho bastante", riu o velho. Naquela noite, depois de despedir os jovens com pão de queijo e café forte, Luísa chamou o avô e disse: "E se a gente montasse uma escola rural aqui mesmo? Um espaço de verdade, com biblioteca, acesso à internet, roda de conversa e orientação jurídica?" Benedito franziu o senho, pensativo. "Escola onde se aprende a plantar e a pensar?" "Exatamente", respondeu ela. "Uma escola com pé na terra e olho no mundo." 3 meses depois, com a ajuda de doações espontâneas, parcerias com universidades e apoio da própria Defensoria Pública, nasceu o projeto Escola Raiz, Centro Popular de Justiça e Agricultura. Uma pequena casa reformada, com livros nas estantes, computadores simples, uma horta coletiva e um salão para encontros. No portão de entrada, uma placa esculpida à mão. "Aqui, o saber brota do chão, e a justiça é adubada com coragem." O primeiro curso teve 18 alunos. Hoje, são mais de 200 por ano. E Benedito continua na varanda vendo os jovens chegarem, sempre com o mesmo conselho na ponta da língua: "Quem planta para amanhã, colhe para a vida inteira." Era fim de tarde. O céu alaranjado refletia nas folhas da plantação, e o cheiro de terra molhada subia leve com o vento. Na varanda, Benedito observava em silêncio os estudantes da escola raiz, recolhendo as ferramentas, sorrindo, discutindo ideias, tirando dúvidas com Luísa. Era como se a fazenda tivesse rejuvenescido. A terra ainda era a mesma, mas o que crescia agora era gente com consciência. Elias, com os braços cruzados, comentou: "Nunca pensei que a gente ia ver esse pedaço de chão virar sala de aula." Benedito não respondeu de imediato. Continuou olhando o horizonte, depois falou baixo, mais para si mesmo do que para Elias: "O que começa com semente vira sombra, e sombra abriga os que vêm depois." Naquela noite, Luísa fez uma live de agradecimento pela marca de 1 milhão de acessos ao livro Raiz de Justiça. Milhares assistiram, mas Benedito não quis participar. Preferiu sentar-se no galpão, de costas pro barulho, limpando uma antiga peça de trator com um pano sujo de graxa. Quando Luísa o encontrou ali, horas depois, sorriu e disse: "O Brasil inteiro falando do senhor. E o senhor aqui, escondido?" "Não tô escondido", respondeu ele. "Tô só ouvindo o que ninguém ouve." "E o que é?" Ele olhou pro telhado, pro campo, pro escuro lá fora e murmurou: "O som da justiça quando ela finalmente não precisa gritar." Luísa se calou, sentou-se ao lado dele, e por alguns minutos, nenhum dos dois disse nada. Não havia mais disputa, nem defesa, nem tribunal. Só o som dos grilos, o balançar das folhas e o silêncio da paz que só chega quando a verdade floresce. Na parede do galpão, uma frase escrita a carvão, que Benedito deixara anos atrás, agora parecia mais viva do que nunca. "Quando a justiça brota do chão, nem a seca apaga." Era um dia como outro qualquer quando uma caminhonete escura, com vidros fumê, parou a alguns metros da entrada da escola raiz. Ninguém desceu. Luísa percebeu primeiro, pela câmera de segurança. "Elias, aquilo te parece estranho?" "Aquilo parece espreita", respondeu ele, já se aproximando do portão com o rádio no bolso e a mão no bolso do casaco. A caminhonete ficou ali por alguns minutos, depois arrancou de volta pela estrada de terra, levantando poeira. Naquela mesma semana, mensagens anônimas chegaram por e-mail. Ameaças veladas, sugestões de que era melhor a escola parar de mexer onde não foi chamada. Luísa reuniu a equipe. "Isso não é coincidência. A gente sabe como esse jogo funciona. Estão tentando nos assustar de novo." Benedito, sentado ao lado do fogão a lenha, ouvia tudo em silêncio, até que levantou, passou os olhos pela sala e disse: "Eles pensam que eu já não tô mais na briga. Pensam que agora a gente vai abaixar a cabeça porque tá tudo bonitinho. Mas esqueceram de um detalhe." "Qual, vô?" perguntou Luísa. Ele sorriu de canto. "Quem já enfrentou o trator em cima da cerca, não recua por buzina de covarde." E naquela noite, Benedito fez algo que raramente fazia. Ligou para um repórter. "Quero dar uma entrevista, mas só uma." O jornalista quase caiu da cadeira. A entrevista foi marcada para a semana seguinte, na varanda da fazenda, com equipe reduzida e clima simples, do jeito que Benedito pediu. Na gravação, o repórter perguntou: "O senhor não tem medo de que voltem a tentar te intimidar?" "Intimidar quem?" respondeu Benedito. "O medo só gruda em quem tem algo a esconder. E eu já pus tudo no sol. Não sobrou sombra para covardia." "E o que o senhor acha que ainda precisa ser feito?" "Que mais gente saiba ler a própria história. Porque quando o povo entende a terra onde pisa, nenhum safado consegue arrancar ele de lá." A entrevista foi ao ar no horário nobre, e foi suficiente para reacender o apoio. O
Ministério da Agricultura lançou uma nova cartilha contra a grilagem rural com base nos princípios defendidos na Escola Raiz. E a Fundação Getúlio Vargas incluiu o caso Benedito Floriano como estudo obrigatório em cursos de direito agrário. Eles tentaram voltar, tentaram calar, mas quanto mais tentavam, mais fundo Benedito se enraizava na memória do país. Certa manhã, enquanto os primeiros raios de sol ainda se escondiam atrás dos morros, Benedito calçou as botas e caminhou até o limite da propriedade. Levava consigo uma fita de cetim vermelha, um pedaço de madeira e um velho martelo. Luísa ouviu de longe e, preocupada, correu atrás. Vô, onde tá indo? Hoje faz 60 anos que finquei a primeira cerca aqui. E hoje eu vou fincar a última. Luísa franziu a testa sem entender. Chegando ao ponto mais alto da fazenda, Benedito parou. Ali, a vista era completa. Se via o galpão, o campo de milho, o bezerro recém-nascido, a escolinha pintada de azul e branco, e o céu. Sem pressa, ele cavou com as próprias mãos, fincou o pedaço de madeira no chão e amarrou a fita vermelha com firmeza. Pronto! Mas por que vermelha? Porque vermelho é o sangue de quem trabalha e não foge. É a cor da luta sem arma. Essa fita não é para separar terreno. É para marcar até onde minha vida chegou. O resto é com vocês. Luísa se ajoelhou e ajudou a ajeitar a terra ao redor do toco. Depois escreveu ali com canivete as iniciais, BF Raiz. Naquele mesmo dia, um antigo vizinho da família Floriano apareceu na fazenda com um envelope. Era o filho do senhor Mariano, o homem que, décadas antes, tinha emprestado a primeira carroça para Benedito começar a plantar. Meu pai mandou isso antes de falecer. Disse que o senhor saberia o que fazer com isso. Dentro do envelope havia uma escritura de terra, uma pequena faixa esquecida de pasto que fazia divisa com a Santa Vitória. No verso apenas uma frase: essa terra é tua, Benê, porque quem luta com verdade merece crescer com espaço. Benedito engoliu seco. Eu não mereço tanto. O senhor merece o que plantou. E o que o senhor plantou não tem fim. E naquela noite, com o céu coberto de estrelas, Luísa anotou em seu caderno. A última cerca não foi para fechar caminho, foi para lembrar onde começa o que ele nos deixou. O tempo passou devagar, como costuma ser no campo. A escola raiz cresceu, as plantações floresceram, e o nome de Benedito Floriano virou símbolo silencioso de resistência honesta. Mas o corpo, esse não pede licença. Numa manhã fria de outono, Luísa estranhou o silêncio do quarto do avô. Chamou. Não ouviu resposta. Empurrou a porta devagar e lá estava ele, sentado, com o chapéu no colo, os olhos fechados e um sorriso leve nos lábios, como se estivesse apenas descansando. No criado mudo, um bilhete escrito à mão. Se você tá lendo isso é porque o tempo chegou. Não chora. Planta, ensina e quando alguém duvidar, mostra a raiz. Eu fui feliz demais para pedir mais tempo. Agora essa terra é só tua. Cuida como se ainda tivesse gente olhando. Porque tem, vô. O velório foi feito ali mesmo, na fazenda. Sem caixão de luxo. Sem discursos políticos. Apenas a terra, o povo e o silêncio profundo de quem sabe que partiu alguém grande. Vieram vizinhos, alunos, jornalistas, professores, padres, pastores, pequenos produtores e até o juiz Amâncio, que pediu para carregar o caixão com as próprias mãos. Durante o sepultamento, Luísa ficou em pé, ao lado da cruz simples com o nome esculpido à faca, Benedito Floriano. Homem de raiz. Ela falou apenas uma frase. Vô, a sua ausência não é buraco, é raiz. Tá viva em cada um que aprendeu contigo. E ali mesmo, diante de todos, anunciou. A escola raiz agora vai se chamar Instituto Benedito Floriano. Justiça que brota do chão. A multidão aplaudiu. E quando o sol começou a cair, uma leve brisa soprou sobre a plantação. As folhas dançaram. Os pássaros cantaram. E quem estava ali jura que sentiu algo diferente no ar. Como se a própria terra dissesse: obrigado, filho. Você me honrou. Meses depois da despedida de Benedito, Luísa sentou-se sozinha no galpão. O sol poente desenhava sombras compridas pelo chão de terra batida. Na parede, o velho quadro que ele mantinha com a imagem de São José estava intacto. E ao lado, pendurado por um prego torto, o martelinho de madeira que o juiz Amâncio havia presenteado. Ela acendeu a lamparina e abriu o caderno onde anotava tudo desde o início da luta. Páginas e mais páginas. Datas, falas, decisões, erros, vitórias, lágrimas. Mas aquela noite seria diferente. Ela decidiu escrever para o Brasil. Pegou uma folha nova e começou. Se você chegou até aqui achando que esta história é só sobre um fazendeiro que venceu um processo, você não entendeu nada. Essa história é sobre o poder que nasce de onde ninguém espera. Sobre como o saber pode morar no homem de bota suja e fala mansa. Benedito Floriano não quis ser símbolo, mas virou lição.
E como toda lição boa, ele continua ensinando mesmo depois de partir. Se você se sente pequeno demais para mudar o mundo, lembre-se, raiz não grita, mas levanta floresta. Ela assinou com as iniciais LFF. Na semana seguinte, esse texto foi publicado em um dos maiores jornais do país, na contracapa, com o título A Voz que Não Morre. Nas universidades, passou a ser lido em seminários. Nas escolas rurais, foi impresso e afixado nos murais. E em Brasília, um deputado da bancada ruralista pediu a leitura do texto em plenário, em homenagem à memória de Benedito. Naquele mesmo dia, Luísa recebeu uma carta simples, vinda do interior da Bahia. Dizia: Senhorita Luísa, eu sou neto de agricultor. Estava prestes a vender nosso lote, mas depois que conheci a história do seu avô, decidi resistir. Já conseguimos apoio jurídico e apoio da comunidade. Obrigado. O que o seu avô plantou chegou até aqui. Ela fechou os olhos e sorriu, porque ali, naquele instante, entendeu. A voz de Benedito não havia sido enterrada. Ela tinha sido semeada. 5 anos se passaram desde a partida de Benedito Floriano. A fazenda Santa Vitória seguia viva, produtiva e mais fértil do que nunca. Agora, com novas estufas, energia solar, irrigação de baixo custo e uma horta comunitária tocada por mulheres da região. Elias era responsável pelo setor de formação técnica. Luísa coordenava tudo. Mas naquele dia, algo especial iria acontecer. As portas da Escola Raiz seriam rebatizadas oficialmente como Instituto Benedito Floriano de Justiça Popular, com a presença de autoridades, estudantes, agricultores de todo o país e até representantes internacionais. O evento seria transmitido ao vivo. Luísa subiu no pequeno palco de madeira, posicionou-se diante do microfone e respirou fundo. Estava mais madura, com um olhar firme que carregava a história. Quando meu avô chegou aqui, só tinha cerca torta e fé. Fé de que a terra não era só chão, era memória. E quando tentaram arrancar dele o que era seu, ele respondeu com coragem, não com ódio, com verdade, não com violência, com firmeza, mas também com humildade. Ela parou, encarou a plateia em silêncio e continuou. Hoje, o nome dele está nas paredes, nos livros, nas decisões judiciais, mas acima de tudo, está no modo como a gente pisa essa terra, com respeito. Porque justiça, senhores, não é privilégio de quem tem diploma, é direito de quem tem raiz. A plateia aplaudiu de pé. Logo depois, o juiz aposentado Amâncio Duarte subiu ao palco. Agora, com o cabelo todo branco, foi recebido com carinho. Disse poucas palavras com a voz embargada. Eu vim para aprender, porque quando a vida nos dá uma segunda chance de fazer o certo, a gente não recusa, e eu vou morrer grato por ter sido corrigido por um homem que nunca me julgou, só me ensinou. E então, uma placa foi revelada com letras talhadas em aço escovado. Instituto Benedito Floriano de Justiça Popular. Aqui o saber brota do chão, e a justiça é adubada com coragem. Luísa sorriu, com os olhos marejados. E naquele instante em que tantos rostos se emocionaram sob o céu do interior, uma coisa ficou clara. Benedito Floriano não era mais só um nome. Era um modo de viver, um exemplo enraizado, um legado imortal. Enquanto o nome de Benedito se espalhava como símbolo nacional de justiça do campo, uma nova batalha surgia, não contra um grileiro ou uma cooperativa, mas contra um projeto de lei silencioso, tramado nos bastidores da Assembleia Legislativa Estadual. A proposta pretendia flexibilizar normas ambientais e permitir que áreas de pequenas propriedades fossem incorporadas a grandes empreendimentos com menos burocracia. Em outras palavras, explicou Luísa numa reunião com advogados populares, querem legalizar a grilagem branca. E o pior, completou Elias, usam palavras bonitas como progresso, desenvolvimento e modernização para empurrar o veneno goela abaixo. Os alunos do Instituto Benedito Floriano se mobilizaram, fizeram cartilhas, vídeos, organizaram mutirões de esclarecimento nas feiras, nos assentamentos e nas redes sociais. O movimento cresceu, até que, numa manhã de terça-feira, Luísa foi convidada a falar em uma audiência pública na Assembleia. Ela subiu à tribuna e encarou os deputados. Alguns sorriam com desdém, outros nem olhavam, mas ela falou: Senhores deputados, me desculpem, mas isso aqui tá parecendo uma cerca invisível sendo fincada no pescoço do pequeno agricultor. Um projeto que favorece meia dúzia e prejudica milhares. Um deputado retrucou: Com todo respeito, a senhora fala com emoção, mas o mundo real exige pragmatismo. E com mais respeito ainda, respondeu ela firme, emoção é o que move quem tem raiz. Pragmatismo sem moral é só covardia engravatada. A sala caiu num silêncio constrangedor. Mais tarde,
aquele vídeo viralizou. E na semana seguinte, o projeto foi engavetado. Foi a primeira vez em anos que uma proposta com o apoio de grandes investidores recuou diante de pressão popular articulada por um instituto rural. Na varanda da fazenda, naquela mesma noite, Elias comentou: "Se o Benedito tivesse visto isso, teria sorrido com aquele canto de boca." Luísa respondeu: "Ele viu, Elias, porque a gente só consegue fazer o que faz. Porque ele fincou esse alicerce e apontou para a terra firme sob seus pés. A gente derrotou a mentira com palavras e desatrelou a lei do cabresto." Certa noite, enquanto revisava documentos na sala do instituto, Luísa foi surpreendida por uma visita inesperada. Um carro preto parou diante do portão. Dele desceu uma mulher de blazer claro, cabelo preso e expressão cansada. Trazia nas mãos uma pasta e no crachá lia-se: Auditoria Geral da União. "Boa noite. É aqui o Instituto Benedito Floriano?" "É sim", respondeu Luísa, surpresa. "Posso ajudar?" "Eu é que espero que você possa me ajudar." A auditora se chamava Marina, e sua história era, no mínimo, curiosa. "Eu investiguei o caso da cooperativa Boa Terra há anos. Fui uma das primeiras a levantar suspeitas. Mas meus relatórios sumiram misteriosamente do sistema, e fui transferida de setor pouco depois." Luísa estreitou os olhos. "Você acha que foi queima de arquivo?" "Não acho. Tenho certeza." E então, Marina abriu a pasta. Ali estavam cópias de documentos, extratos, e-mails, atas internas que corroboravam toda a fraude desmontada por Benedito. E iam além. Apontavam ramificações com outros grupos em 3 estados diferentes. "O que você pretende fazer com isso?" perguntou Luísa. Marina respondeu com a voz firme de quem também havia esperado anos por justiça: "Quero reabrir tudo, e quero que o Instituto Benedito Floriano assine como parceiro no processo." Luísa ficou em silêncio por um instante. Depois assentiu: "Vamos até o fim." Nos dias seguintes, uma nova operação conjunta foi montada com o Ministério Público Federal, Defensoria Agrária e a Controladoria Geral. Chamaram de Operação Raiz Viva. As investigações revelaram que o caso de Benedito foi só a ponta do iceberg. Foram descobertas redes de falsificação documental, grilagens digitais, uso de cooperativas como fachada para lavagem de dinheiro e até ameaças a defensores públicos. Quando tudo veio à tona, Luísa foi chamada para depor como testemunha-chave. Em sua fala, ela disse: "O que meu avô enfrentou parecia ser pessoal, mas hoje a gente vê que era estrutural. E se hoje eu tô aqui, é porque ele me ensinou que justiça de verdade não morre no galope do poder. Ela resiste na pisada firme de quem não tem medo de andar com a cabeça erguida." Com a explosão da Operação Raiz Viva, a história de Benedito Floriano voltou a ocupar os noticiários do país inteiro. Dessa vez, como o marco zero de uma revolução silenciosa no campo jurídico e agrário. Em Brasília, senadores pediram a abertura de uma CPI para investigar grilagem institucionalizada em cartórios de 4 estados. Em universidades, surgiram núcleos de pesquisa inspirados na metodologia do Instituto. E na ONU, o nome de Benedito foi citado num painel sobre direitos humanos e justiça fundiária. Mas o que mais impressionou Luísa não foi o que os grandes falavam, foi o que os pequenos começaram a fazer. Chegavam cartas de todos os cantos do Brasil. Um assentamento em Alagoas que passou a usar o livro Raiz de Justiça como base para a alfabetização de adultos. Um grupo de jovens no Acre que criou um podcast chamado A Palavra do Campo, ensinando noções básicas de direito rural. E uma senhora no interior do Maranhão que reuniu 14 vizinhos para criar uma horta coletiva, em cima de uma terra que seria abandonada. Numa das cartas, um menino de 11 anos escreveu: "Minha avó me ensinou a ler com a história do seu avô. Agora quero ser advogado da roça, para ajudar quem nem sabe que pode lutar." Luísa leu em voz alta para os professores do instituto, com lágrimas nos olhos. "Tá vendo isso aqui?" disse Elias, emocionado. "O Benedito virou verbo." "Como assim?" ela perguntou. "Virou ação. Ele deixou de ser lembrança e virou atitude. Virou plantar com consciência, falar com coragem, ensinar com o pé na terra." Na semana seguinte, uma ONG internacional chegou ao Instituto com uma proposta ousada. "Queremos replicar a metodologia de vocês em outros países da América Latina, começando pelo Paraguai e pelo Peru." Luísa pensou no que o avô diria. Depois respondeu: "Desde que seja com o mesmo cuidado com a raiz, porque a justiça, se plantada em solo estranho com pressa, morre na primeira seca." A ONG topou. E assim, o legado de Benedito ultrapassou fronteiras. Na porta da escola, ao lado da placa oficial, Luísa mandou gravar uma nova frase: "Uma semente sozinha não faz floresta, mas quando ela ensina outras a brotar, o chão inteiro floresce." Num fim de tarde calmo,
Enquanto revisava os relatórios do instituto, Luísa recebeu uma ligação inesperada. Boa noite, doutora Luísa Floriano. Aqui é do gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ela gelou por um instante. Sim, sou eu. Aconteceu algo? O ministro pediu que eu ligasse pessoalmente. Recebemos sua carta, e ele gostaria de convidá-la para compor a comissão técnica de revisão da Lei Nacional de Regularização Fundiária. Luísa demorou a responder. A mente girava. O coração disparado. O que eu escrevi era só um desabafo. Pois é, mas foi o desabafo mais técnico, contundente e ético que esse gabinete já leu em anos. A carta havia sido escrita numa madrugada qualquer, após mais um caso desesperador de uma família despejada ilegalmente. Luísa desabafou, mas sem perder o rigor. Apontou falhas jurídicas, omissões propositalmente mantidas por décadas, e sugeriu alterações com base em experiências reais, tudo com embasamento jurídico, mas escrito em linguagem simples, como o avô a ensinou. Assinou como sempre, Luísa F. Floriano, neta de Benedito, filha da terra, defensora do que é certo. Na semana seguinte, lá estava ela, em Brasília, sentada à mesa com ministros, juristas, técnicos e representantes de movimentos sociais. Durante a primeira reunião, um dos magistrados mais experientes a interrompeu. Doutora Luísa, a senhora acha que é possível uma lei ser justa e aplicável ao mesmo tempo? Ela sorriu. Se ela for feita por quem pisa o chão, e não só por quem assina papel, sim. Naquela sala, onde tantos falavam em tese, a voz dela falava com a força de quem viveu o peso do sistema nas costas da própria família. Ao final do debate, ficou decidido. A nova legislação levaria em consideração não apenas os interesses fundiários e econômicos, mas a proteção da memória, da história e da dignidade dos pequenos produtores. E ali, num anexo do STF, foi firmado o compromisso. A Cláusula Floriano, um artigo inspirado no caso de Benedito, reconhecendo o direito à posse legítima baseada em décadas de ocupação produtiva e comunitária. Na volta para casa, sentada no ônibus que cruzava o interior, Luísa olhava pela janela e pensava. Ele não viu isso com os olhos, mas viu com o coração, porque ele acreditava que a justiça, quando pisa firme, pode mudar até o que parece pedra. Anos depois, num evento em homenagem ao legado de Benedito Floriano, uma placa de bronze foi afixada na entrada da antiga fazenda Santa Vitória, agora sede oficial do Instituto Internacional de Justiça Popular e Desenvolvimento Rural. Governadores, juristas, pequenos agricultores e até representantes da ONU estavam presentes. Mas, entre todos, o momento mais aguardado era o discurso de Luísa. Ela subiu ao palco simples, rodeada de plantas, terra batida e cadeiras de palha. Respirou fundo. Durante muito tempo, disseram que justiça era coisa de gente de terno, que sabedoria morava em Brasília, que decisão só valia se saísse de gabinete. Mas um homem simples, de fala mansa e mãos calejadas, provou o contrário. Mostrou que é possível enfrentar gigantes sem levantar a voz, e que até mesmo uma cerca, quando feita com honestidade, vira linha de proteção, não de separação. Ela apontou para a placa recém-descerrada. Nela, lia-se: Aqui viveu Benedito Floriano, um homem que ensinou ao Brasil que a justiça pode brotar do chão, crescer como raiz e florescer como liberdade. A plateia se levantou. Palmas ecoaram por minutos. Não havia uma lágrima sozinha naquele lugar. Mais tarde, Luísa caminhou até a última cerca da fazenda, aquela com a fita vermelha. Sentou-se ali, como o avô fazia, e tirou do bolso uma pequena moeda antiga, a mesma que ele havia lhe entregado anos atrás. Enterrou metade da moeda na terra e sussurrou: Agora sim, vô. O senhor virou parte do solo que defendeu. O vento soprou, leve, e naquele instante ficou claro. A história de Benedito Floriano não terminou. Ela apenas enraizou. E como toda raiz, segue crescendo onde ninguém vê, mas todos sentem.